Você acha que foi suficiente? Foi? Você acha que deu para acordar? Foi não? Fala aí de novo, reaja. Hoje é Dia das Mães e o Senhor ministrou ao meu coração a falar de uma mulher. Não vou falar especificamente sobre mãe, mas a palavra alcança mãe, filho. Eu também sou da família. Alcança todos. Amém? Amanda! Ó, glória a Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 15, versículo 21 e 28. E eu gostaria que você deixasse aberta, porque nós vamos falar de alguns versículos, do 21 ao 28, e é necessário que você esteja com sua Bíblia aberta. Amém? Vou abrir a minha aqui. Todos acharam? Amém? A mulher cananeia diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra que foi revelada a nós. Nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Nós te agradecemos porque temos o Senhor como nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que nos admoesta, que nos ajuda, que nos socorre, que nos dá colo, mas que também nos ensina com a tua palavra. E se nós vivermos em obediência ao Senhor, seremos as pessoas mais felizes dessa terra, porque cremos que para quem obedece, há recompensa. Nós te agradecemos por estarmos aqui juntos, reunidos no teu nome, para ouvir mais uma vez a tua voz. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para operar em nosso meio, porque nós cremos que o agir poderoso do Senhor já está sendo manifesto nesse lugar. Que nós possamos estar ligados em Ti, porque a Tua palavra nos garante que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós queremos nos conectar a Ti. Seja representado
repreendido do nosso meio. Qualquer coisa que queira distrair-nos, que queira tirar-nos do foco que é o Senhor e a sua palavra. Que a tua palavra se cumpra-se o propósito que lhe apraz nessa noite. Que encontre corações abertos, como terra férteis, para que germine a semente da tua palavra e gere frutos, e que esses frutos permaneçam para a glória, honra e louvor do teu nome. Fala que os teus servos ouvem, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Mozinho, ele orou aqui, nós temos vivido num tempo muito difícil. Você pode dizer amém? Ih, tá muito xoxo. Vocês podem dizer amém? Amém, isso aí. Eu gosto que você me ajude, fale comigo, senão eu fico triste. Né, amor? E precisamos, em todo tempo, em todo momento da nossa jornada de vida, nos mantermos com os nossos olhos fixos na verdade. Porque ideologias, sejam políticas, econômicas, ideológicas, estão sendo nem distribuídas, jogadas, lançadas sobre as nossas vidas. E nós precisamos o tempo todo estarmos vigilantes, pararmos e analisarmos tudo que está sendo lançado sobre nós, para que nós possamos ter discernimento do que de fato precisamos acolher e precisamos receber. E todo tempo que a gente enfrenta, que a gente ouve essas coisas, que a gente enfrenta guerras e batalhas todos os dias. Davi derrotou o urso e o leão, e nós também derrotamos ursos e leões todos os dias quando acordamos, quando levantamos pela manhã. Mas graças a Deus, que quando você acorda, você abre os seus olhos, você pode contemplar as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. E nesse tempo que estamos vivendo, aonde nesse mundo tão difícil e tão cruel, se impera um dilema muito difícil, que é comparação, que são guerras medindo forças. Nós vivemos aonde a crueldade impera. As pessoas querendo sempre o lado delas primeiro, depois pensando no outro, quando se pensa no outro. E todo dia, quando você levanta e você fala assim: ontem foi difícil, mas hoje vai ser a minha vez. Aí quando você sai pelas portas da sua casa, você enfrenta muitas dificuldades para que você consiga manter-se no Senhor e acreditando naquilo que Ele disse que faria por você. E aí no meu coração vieram várias palavras, mas uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e ficou muito forte foi limite. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado? Limite. Limite, na etimologia da palavra, ele quer dizer fronteira. E eu achei muito lindo, louvei ao Senhor aqui junto com vocês. E a Simone é o mesmo espírito, né? O Senhor vai ministrando. E os louvores que ela ministrou aqui, tudo a ver com a palavra, vocês vão ver. E na etimologia dessa palavra limite, no latim, quer dizer fronteira. E aí eu fui procurar no dicionário limite. E quer dizer espaço de tempo, ouve com atenção, espaço de tempo que determina uma duração ou separa
duas durações. Linha de separação. Isso quer dizer limite. Ou seja, o limite não é só aquilo que te impede de fazer ou de chegar, mas pode ser também uma linha que te separa de uma nova etapa. Então, limite pode não ser apenas algo que te impede, uma fronteira que te impede de chegar a algum lugar, mas também é uma possibilidade de você passar para uma nova etapa. Então, guarde isso. E quando você fala de limite, aqui quando nós lemos, falando sobre a mulher cananeia, já vai falar que ela enfrentou um primeiro limite, vamos colocar uma primeira barreira, quando Jesus chegou nesse lugar e ela se apresentou. Em alguns textos, esse texto também vai estar em Marcos 7, 24 e 30. Em algumas versões, na minha está a mulher cananeia, mas em algumas versões está a mulher Ciro-fenícia. Na de alguém aí está a mulher Ciro-fenícia? Alguém? Não? Ninguém? Em algumas versões está a mulher Ciro-fenícia, porque ela é ascendência síria. Ela era estrangeira e pagã. Ela era pagã. Essa cidade que nós falamos aqui, a região de Tiro, era um território gentio e que hoje é atualmente o Líbano. Guarda isso. O texto, então, começa com essa mulher enfrentando um limite. E qual esse limite foi? O limite do silêncio. Versículo 23. Acompanha comigo, por favor. Jesus, porém, não lhe respondeu. Jesus, porém... Ah, não, está muito fraco. Jesus, porém... Você já orou ao Senhor, já clamou ao Senhor e não obteve resposta? Quem aqui tem coragem de levantar a mão? Você ouviu um grande silêncio. Foi o que essa mulher ouviu. Um grande silêncio. Ensurdecedor. Mas ela não se abateu. Essa mulher não desistiu. Porque se você acompanhar, ela continuou clamando. Ela continuou gritando o que a palavra vai dizer. E aí eu fiz para mim, Adriana, várias perguntas. O que tem me feito parar, desistir de clamar? O que tem me feito parar, desistir de lutar? O silêncio de Deus? O desprezo das pessoas? Porque se você for ler o versículo 23 inteiro, vai dizer: Jesus, porém, não respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a, pois vem gritando atrás de nós. Como se eles dissessem assim: essa louca está gritando atrás de nós, mande-a embora. Então não bastasse ela enfrentar o silêncio do Senhor, ela ainda enfrentou o desprezo dos discípulos. E muitas vezes nós oramos, buscamos ao Senhor e o Senhor não nos responde. E às vezes você vai pedir socorro a alguém, a um amigo, a uma amiga, a um irmão,
E você espera que ele o socorra. E às vezes você não encontra socorro. E você se sente desamparado. Você se sente desprezado. Essa mulher cananeia, ela nos ensina que nós não devemos desistir e nem parar. Nós devemos perseverar. Você pode repetir comigo? Perseverar. Então, catuca a pessoa que está do seu lado, porque está um friozinho, senão ele pode dormir. Catuca ele aí e fala assim: reaja. Persevere, varão. Persevere, varoa. Reaja. Essa mulher cananeia vai nos ensinar 3 palavrinhas. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Perseverança, humildade, fé. Tralalalalalalala. 3 palavrinhas. Perseverança, humildade e fé. Você pode dizer isso? Perseverança, humildade. Então ela já começa com o primeiro ensinamento. Qual é o primeiro? Perseverança. Ela nos ensina que se você tiver perseverança, se você tiver fé, pode acontecer o que for, a barreira que houver, ela vai permanecer. Porque assim como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode declarar também. Não importa como foi cantado aqui no louvor. O preço que custar, o Senhor é maior. O Senhor vale mais. O Senhor é mais poderoso. Mas declarar tudo posso naquele que me fortalece não significa viver uma vida sem o silêncio de Deus. Viver uma vida sem dificuldades, sem lutas, sem aflições, sem barreiras. Porque quando nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:14, mas no versículo 11, 12, Filipenses 4:13, mas no versículo 11, 12, ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar abatido, sei estar honrado, sei passar fome, sei ser abençoado, abastado. Ele vai declarar todas as dificuldades que ele enfrentou. E aí depois, no versículo 13, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai declarar: eu posso enfrentar o que for, mas o Senhor é maior do que todas as coisas. Se você, meu irmão e minha irmã, está aqui nessa noite e está enfrentando a dificuldade que for, se você olhar para trás, e não precisa olhar lá para o ano de 99, se você olhar para ontem, você vai ver o quanto a bondade do Senhor tem te alcançado. O quanto as misericórdias do Senhor têm sido a causa de você não ser consumido. Quantos livramentos o Senhor já decretou sobre a sua vida. Então, se você já venceu ontem, se você já guerreou ontem, se o Senhor já te segurou na mão ontem, creia que hoje não será diferente, porque nós mudamos, nós somos inconstantes, ora estamos ora estamos abatidos, mas o Senhor não, o Senhor permanece, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não era e será, Ele é o grande eu sou. O grande eu sou. Aleluia. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, qual o segredo de Paulo, qual o segredo dessa mulher? Porque Paulo, quando declarou isso,
Ele já era servo, já conhecia o Senhor. Essa mulher era uma gentia. Ela ouvia falar, ela sabia que ele era o Todo-Poderoso. Mas ela não pertencia ainda à família de Deus. Mas ela cria que ele poderia acudir o clamor da sua alma, porque ela estava atormentada, porque sua filha estava endemoniada. E tem muitas mães aqui e que já viram filhos e filhas passarem por sofrimentos, passarem por dores, por angústias. E como que fica o coração da gente? Mãe. Imagina essa mulher. A aflição dessa mulher. De chegar lá e falar com o Senhor. Perseverança. Perseverança. Ela continuou gritando. Perseverança. Ela continuou clamando. Perseverança. Será que se você orar e o Senhor não te responder, você não vai orar mais? Eu vim de uma família e que minha mãe foi nascida e criada no Evangelho. Mas os pais dela, meus avós, faleceram, ela tinha 10 anos. E ela foi criada pela minha tia Esther, mais velha. E com 14 anos ela já estava trabalhando em casa de família. Eles moravam em roça, aquela Assembleia de Deus assim, raiz, não é Nutella não, raiz. E ela conheceu o meu pai. E o meu pai começou a levá-la para o cinema. E ela não conhecia nada disso. E a minha tia falou, ou cinema ou Jesus. O que ela escolheu, meus irmãos? Cinema. Fala igual você, mozinho. Tem o dom da revelação aí, alguém? Poxa, ninguém falou que ela escolheu Jesus. Eu dei a dica, né? Ela escolheu o cinema. A gente está rindo, mas foi algo que foi duro para ela. Dura cerviz. Porque ela escolheu o cinema e foi morar com meu pai. Se juntou. E a família do meu pai, toda espírita. E aonde a minha mãe foi parar? No espiritismo. E eu tenho aí, primeiro filho, segunda filha, minha irmã Cláudia, que está no Senhor. Terceira filha, minha irmã Sandra. E aí a minha avó conheceu o Senhor Jesus. A mãe do meu pai, que levou minha mãe para o espiritismo, conheceu o Senhor Jesus. E meus pais já falaram, vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar, mas já estamos com os filhos já grandes. A caçula já está com 10 anos. Para que a gente vai casar? Para que a gente vai casar? Casaram. Casaram e aí na lua de mel, eis o fruto da lua de mel. Como ela diz, a raspinha do tacho. Veio eu. E eu com 5 anos, minha avó, começou a me levar para a igreja. E ali eu entreguei o meu coraçãozinho ao Senhor. Na geração vida. As tias da geração vida me ensinaram o caminho. E me ensinaram no caminho, porque meus pais não conheciam o Senhor. Mas elas eram tudo na minha vida, porque todas as coisas que eu passava em dificuldades, elas me apoiavam. E o pastor, todos os dias, todos os cultos, ele me orava e ungia minha testa.
E eu chegava em casa, tirava o óleo ungido e passava na testa do meu pai e da minha mãe. E meu pai falava, o que é isso? Aí eu falei, é bênção de Deus. É bênção de Deus. E eu não falava o que era, porque nem eu entendia direito, mas eu acreditava que o pastor me abençoou, então eu queria abençoar o meu pai e a minha mãe. E quando eu fiz 8 anos, a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor. E eu não estava mais sozinha, eu tinha uma guerreira ao meu lado. E aí nós duas, felizes da vida, fomos orar pela salvação do meu pai. Você pode dizer amém? Amém. Nós oramos muito. Silêncio. Nós oramos 1 ano. Silêncio. 2 anos. Silêncio. E assim como essa mulher cananeia estava aflita, agoniada, porque você imagina uma filha endemoniada o tempo todo. Assim era o meu pai. Alcoólatra, chegava em casa, me xingava de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar. Eu, uma criança de 10 anos, ele falava que eu ia ser uma prostituta. Ele dizia que eu ia ser uma mulher da vida, que eu não ia dar para nada. E a minha mãe, com 2 anos de convertida, ela me levava para o canto e falava, minha filha, não fique triste com seu pai, não é ele que está falando, seu pai te ama. Vamos orar por ele. Mulher sábia edifica a sua casa. E nós oramos. Só que foi preciso perseverança, porque nós oramos 10 anos. Parecia que nada ia acontecer, ele só piorava, ele só piorava, ele só piorava, ele só piorava. E o meu pai se converteu, eu tinha 18 anos. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje o meu pai é um presbítero da casa do Senhor, um homem de Deus, usado pelo Senhor. Quem conhece meu pai sabe. Quem conhece o meu pai nem diz que ele foi o homem que foi. Não acredita. Mozinho está aqui de prova. Ele fala, não acredito. Não acredito. Sabe, um homem calmo, sereno, doce, amável é o meu pai. Porque quem tem o poder de fazer, ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e do que imaginamos, porque a nossa mente é limitada, o nosso pedir, o nosso clamor é limitado, nem sabemos clamar como devido, mas Ele tem o tempo certo, tem a hora certa, Ele não chega atrasado. Se você está aí clamando por algo, por alguém, não desista. Continue clamando, porque você vai cantar o hino da vitória. Porque o Senhor veio para salvar, para libertar, para curar, para restaurar a nossa família. Estão meus pais lá, meu pai está com 83 anos, minha mãe com 77, com 50 anos de casados, vão fazer 51, louvado seja o nome do Senhor. E eles vão levar a Santa Ceia domingo para os velhinhos que não podem ir na igreja, porque são velhinhos. Deus é bom. Então, não desista se você enfrentar o silêncio de Deus. Se você enfrentar o grito do nada acontece. Continue perseverando. Continue confiando. O próprio Jesus nos ensina. Eu sempre falo esse versículo, porque esse versículo fala muito ao meu coração. Mateus 7 e 8. Mateus 7 e 8, parece que 778. Mateus, versículo 7.
capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e me achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Não importa quantas vezes vamos bater, não importa quantas vezes vamos pedir, se o Senhor falou, vai acontecer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso falar, tá tudo certo, tá fechado, ó, fechamento. E amanhã eu falo assim, ó, não vai dar, aconteceu um imprevisto, pô, foi mal aí, desculpa. Mas o Senhor não. Se Ele falou, Ele faz. Versículo 25. Ela continuou clamando. Versículo 25. Ela, porém, veio, lembre aqui comigo, ela havia pedido ao Senhor, clamado ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele nada falou. E os discípulos, tira essa doida daqui. No versículo 25, ela não parou, ela perseverou. Versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Ela continuou pedindo. Mas aí chega o versículo 26, a parte A, o Senhor responde. Olha o que diz no versículo 26. Jesus respondeu. Não é isso na parte A? Jesus respondeu, pode tirar. Jesus respondeu. Catuca a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, agora Jesus respondeu. Agora chegou a vez dela. Catuca aí, agora chegou a sua vez. Aí, ó, Jesus respondeu. Só que não. Não. Quer umas gotinhas de Rivotril aí? Quer? Hein? Jesus respondeu. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Olha o que Jesus respondeu para ela. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Cachorrinhos. Aqui a gente aprende mais uma lição. Não é porque Jesus te respondeu que Ele vai te responder o que você quer ouvir. Nem sempre que nós estamos clamando ao Senhor, que o Senhor nos responde, Ele vai responder o que a gente quer ouvir. Ouça o que Jesus respondeu. Não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que ele falou isso? Se você lembrar, tudo que Jesus falava, tudo que ele ensinava, ele sempre colocava na vida prática, ele sempre trazia uma parábola, uma associação, para que as pessoas conseguissem entender a mensagem que ele estava querendo passar. E quando ele disse isso, ele falou até, alguns teóricos dizem que ele falou até em tom de ironia, porque os judeus chamavam os gentios de cães, porque eles diziam que os filhos eram eles, sentar à mesa era para os filhos, os gentios não faziam parte da família. O que Jesus quis dizer para ela? Eu estou sentado à mesa com os meus filhos. Você não é filha. Você não é filha. Lembra que a gente falou no início? Que limite é uma linha que pode te paralisar de chegar a algum lugar ou de fazer alguma coisa. Mas limite também é uma linha que pode te fazer mudar de etapa. Como tem uma mensagem de Mozinho, não sei se já havia gravação, subindo a barra. Não?
Prega de novo. Muito boa. Ela teve a oportunidade. Porque quando Jesus respondeu isso para ela, uma barreira se levantou, gigante. A barreira da separação. Porque, opa, aqui é para os filhos. Que barreira que você tem enfrentado? Pergunta aí para o irmão que está ao seu lado. Ah, você não pode. Ah, você não é adequado. Ah, você sabe da família que você veio. Ah, você não tem status. Ah, você não tem qualificação. Qual é a barreira que você tem enfrentado? Que? Deus vai ouvir a tua oração? Não. Deus só ouve do pastor Guilherme. Pastor, né? Deus só ouve dele. Vai ouvir a minha? Vai não. Ah, você não tem capacidade. Você não tem capacidade intelectual, não tem capacidade emocional. Quantas coisas nós ouvimos e damos ouvidos? Barreiras, limites que nos impedem de chegar. E em alguns momentos, essas barreiras são até verdadeiras e legítimas, porque nós somos limitados, somos ou não? Aqui, essa barreira que a mulher cananeia estava enfrentando era legítima, era verdadeira. Era ela filha? Sim ou não? Não, ela não era filha. Era uma barreira legítima. Dá um toquezinho assim, de leve no irmão que está ao seu lado. Fala assim para ele. Aí que entra a humildade. Ela perseverou. Mas agora, diante dessa barreira, diante do silêncio, diante do descaso, do desprezo, ela perseverou. Mas quando ela foi confrontada com a verdade, com a realidade da vida dela, aí entrou a humildade. Diz para ele aí, sandalinha da humildade. Fala aí, calça sandalinha da humildade. Ela reconheceu. Ela reconheceu. Versículo 27, parte A, 27. A parte A. A mulher disse, o que ela disse? Então o Senhor falou para ela que ela não era filha. Mas ela foi humilde em reconhecer que ela não era filha. Ela disse, é verdade, Senhor. Mas ela podia reconhecer e desistir, não podia? Ela podia falar, não sou filha, não é para mim, tchau. Pegue o seu banquinho. Não conhece isso, você é crente. Ela poderia fazer isso. Desistir. Quantas vezes nós somos confrontados com a realidade das nossas limitações e nós desistimos. Quando fazemos isso, nós estamos falando para nós mesmos que a gente só segue com a força do nosso braço, porque a gente só vai quando a gente acha que a gente vai conseguir. Então, quando você reconhece que você é fraco, que você é debilitado, que sozinho você não vai fazer nada, sem mim nada podeis fazer, você desiste? Ela não desistiu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, nananina não. Ela não desistiu. Versículo 27, parte B. Ela disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos
comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não desistiu. Ela se humilhou. Porque ela disse: me dá as migalhas. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela se humilhou. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ao meu. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte. Humildade. Humildade. Perseverança e humildade. Ela disse para ele: me dá as migalhas. Eu não quero muito, Senhor. Eu não preciso de muito, Senhor. Porque se for o Senhor que me der, uma migalha já basta. A minha vida está em desordem, as minhas emoções estão em desordem, mas basta uma palavra do Senhor e tudo pode mudar. A terra estava um caos, era sem forma e vazia, mas o Senhor colocou tudo em ordem. E assim Ele vai fazer na nossa vida. Porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem e semelhança. E é assim que Ele quer que estejamos, a imagem dEle e a semelhança dEle. Então, não importa de onde você veio, não importa o dedo que estão apontando para você, você recebeu na sua mão. Levanta a sua mão assim e fala assim: eu estou com a prova aqui. Não, fala: eu estou com a prova aqui. Sua certidão de nascimento. Ó, filha do rei. Filha de Deus. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu pertenço ao Senhor. Podem falar o que quiser, eu posso assumir, sou falha mesmo, tenho que mudar mesmo, mas eu estou sendo transformada dia após dia, de glória em glória, porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Aleluia, aleluia. Ela reconhece que o pouco com o Senhor é muito. Então eu queria que você levantasse suas mãos e dissesse assim: graças a Deus. Graças eu te dou, Senhor, pelo que eu tenho. Graças eu te dou pelo que eu tenho. Diga. O que você não tem ainda, querido, o Senhor está preparando, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes o que pedimos, o nosso coração é enganoso. Às vezes o que pedimos foi no calor da emoção, empolgado, vendo o outro, olhando para o lado, desfocados. Mas o Senhor não, Ele diz: filhinho, filhinha, eu sei o que é melhor para você. Eu cuido de ti. Não há um só dia que eu não vele por você. Aí que entra a fé. Perseverança, humildade e fé. A fé nos faz enfrentar todas essas barreiras.
1 João 5:4 vai dizer: essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória. Ih, mas essa fé aí está muito fraca. Essa é a vitória. Aleluia. Eu acho lindo isso. Porque Mozinho, a gente em atendimento gabinete, ele sempre fala de fé. E ele sempre fala assim, repita comigo. Fé é certeza e é convicção. Fé é o quê? Ela não estava todo dia na Igreja Nova Vida do Porto da Pedra, ouvindo todas as pregações. Ela não estava no domingo de manhã, no Dia das Mães, ouvindo Vanessa falar, olha, vai fluir dentro de você rio de águas vivas. Ela não estava. Mas ela tinha certeza e convicção de quem ela estava pedindo poderia fazer o que ela estava pedindo. Ela tinha fé. Hebreus 12 vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é isso? Corramos com perseverança. Olha para o irmão que está ao seu lado. Diz assim, reaja. Não pare. Não pare. Pelo contrário, fala, pelo contrário. Corra. Corra. Corra a carreira que está proposta a você. Mas não corra de qualquer maneira, não. Corra olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. O autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele é o autor da fé. Ele alimenta a sua fé. Ele renova a sua fé. Ele transborda o seu coração de fé. Continue. Persevere. Se humilhe. E creia. Porque ela não olhou para o silêncio. Olhou para o silêncio, ficou meio, né? Ela não deu ouvidos ao silêncio. Ela não olhou para o desprezo, não se importou com o desprezo. Ela olhou para o Senhor. Aonde você tem posto os seus olhos? A gente cita muito Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você declara, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, você declara, o meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, e todas as coisas estão submissas a Ele. Todas as coisas estão debaixo da mão do Senhor. Todas as coisas estão debaixo da palavra do Senhor. Eu queria que você levantasse, que a gente vai ler a última parte. Versículo 28. Então Jesus exclamou. Então Jesus